E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou entrevistar a Luísa Postai, aprovada em primeiro lugar para analista do executivo na área de administração da CGE do Espírito Santo. Ei, Lu, tudo bem? Ei, boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. Meu nome é Luísa, eu sou formada em administração pela Universidade Federal do Espírito Santo, tenho 24 anos e eu fui aprovada nesse concurso. Queria falar que eu aceitei dessa entrevista porque na minha jornada eu assistia a muitas entrevistas e isso me ajudava muito. E os vídeos e os conteúdos da Laura sempre me ajudaram. Quando eu decidi começar a estudar, fui lá no YouTube, como estudar para concurso, e foi o primeiro canal que eu acompanhei, e também me inspirei muito nos seus conteúdos do Instagram. Então, assim, acho que eu tenho que compensar por tudo que você me ajudou, então espero que eu ajude outras pessoas também. Ai, que fofa! Obrigada, meu bem. Fico muito feliz. Eu fico muito feliz, assim, quando alguém que realmente chegou lá me agradece, assim, não porque, ai, quero ser agradecida, não, mas é porque eu vejo que realmente, assim, meu trabalho tem contribuído para, né, mudar a vida das pessoas. Fico muito feliz. Obrigada mesmo. Então, vamos lá. Lu, conta pra gente um pouquinho, assim, como surgiu o mundo dos concursos na sua vida, assim, quando você começou a estudar para ele, por quê? Então, quando eu decidi fazer administração, eu tinha a ideia que eu queria empreender e a última coisa que eu queria no mundo era fazer concurso. Aí passou um tempinho de faculdade, fiz alguns estágios e eu percebi que, na verdade, eu queria sim concurso. A qualidade de vida que eu procurava, eu ia conseguir provavelmente no mundo dos concursos. Então, eu comecei a estudar quais eram as possíveis áreas e optei por tentar área fiscal. Foi o meu start, assim. Logo que eu estava formando, bem no ano assim que eu estava formando, teve a prova do Cefaz Espírito Santo, que foi o meu impulso para começar a estudar. Então, eu fiz essa prova com 8 meses de estudo. Obviamente, não passei, foi só para ter experiência, mas foi assim que eu comecei. Esse foi o start. Ai, que legal. Então tá. Aí, então você começou estudando para a área fiscal e aí, tipo, então no início você já nem teve muito apego para falar assim, ah, não, só quero se for da minha área de formação, tá? Não, eu vou explorar o mundo. Tipo, eu fiz assim, né? Isso, eu escolhi a área fiscal, assim, sendo bem sincera, por causa da Uhum. remuneração, né? E fui fazendo as provas que eu encontrava nessa área que fossem aqui no meu estado, porque eu não queria me mudar a princípio. Ah, entendi. Então aí você prestou a prova da Cefaz Espírito Santo e aí você reprovou. Quando isso aconteceu, estava até conversando com a Lu antes da gente começar, que eu acho muito importante a gente trazer sempre as reprovações, assim, do aprovado, porque é uma trava, assim, é uma coisa que derrota muitos concurseiros, né? O cara passa por uma ou duas reprovações e já aposenta, fala assim, ah, isso não é para mim e tal. Mas não, não é, faz parte realmente do caminho, né, Lu? E aí eu queria saber, então, quando você viu a reprovação, tipo, te desanimou a continuar, ou você entendeu que realmente, tipo, você tinha preparado por pouco tempo para um concurso, assim, com tantas disciplinas, né, e que você queria continuar, e qual foi o próximo foco depois disso? Quando eu reprovei, eu fiquei um pouco, assim, paralisada e decepcionada, por mais que eu soubesse que a chance de passar era mínima com o tempo de estudos. Acho que eu fiz 50% da prova, mais ou menos. Eu fiquei satisfeita, por outro lado, porque o que eu tinha estudado de verdade ao longo desses 8 meses, eu consegui manejar na hora da prova. Então, por um lado, eu vi que de algum modo estava dando certo. Só que esses meus primeiros meses de estudo foram um pouco desesperados, exagerados. Era quando eu mais fazia horas líquidas e minha saúde mental ficou no pior estado nesses primeiros 8 meses. Então, essa primeira reprovação mexeu muito comigo, só que eu não queria desistir tão cedo, ainda queria explorar um pouco mais. Logo depois dessa reprovação, veio o anúncio que teria a prova da Seconte, de auditor de controle aqui do estado, que eu tentei também. Só que eu não estudava matéria de controle. Então eu fui péssima. Eu só fiz mesmo para garantir, já que era uma oportunidade no meu estado, não queria deixar de tentar. Mas aí também, com essa reprovação, eu nem sofri muito, porque eu não estudei focado nessa prova. E aí eu continuei tentando para fiscos do interior do estado, os municipais. Fui tentando, porque aí eu já estava com o emocional um pouquinho mais forte, eu sabia que qualquer coisa ia servir de experiência.
eu achei muito legal também você levantar esse ponto, né? De a gente começar, às vezes, meio desesperado. Isso é muito comum, principalmente quando a pessoa já começa assim com uma prova, ou com o edital já publicado, ou com tipo, tá quente, né? Já tem banca, tá quase, não sei o quê. Que aí a gente começa assim, com um gás total, e às vezes a gente ainda não tem esse hábito do estudo, né? Então acaba que você tem que se forçar muito mais para conseguir, né, extrair as horas ali no dia e tal. E realmente o equilíbrio nosso nos é muito precioso, né? Então, às vezes, quando você compensa, você faz muitas horas, mas, tipo, como você não tá muito bem, então acaba que o aproveitamento não é tão bom, às vezes você fica desanimado, né? E tudo isso vai somando, né? Vai ficando cada vez mais difícil. Aí, como que você lidou? Aí você continuou estudando e o que aconteceu? Tô curiosa. Continuei estudando. Eu cheguei a ser aprovada para auditor fiscal municipal em 2 municípios daqui, só que era cadastro de reserva, então, assim, passei em quinto e oitavo lugar, só que nunca seria chamada, porque interior Gente, tão chama bem pouco. pouquinho. Que São isso, muito municípios muito pouco. pequenos. E aí, com quanto tempo você conseguiu essa primeira aprovação, ainda que no cadastro reserva? Só para a gente acompanhar, assim. Tinha 1 ano e meio de estudos, mais ou menos. Legal. Até essas provas de fisco municipal, eu só estava tentando auditor fiscal. Tá. E teve esse episódio da Seconte de auditor de controle, mas nunca tinha saído da área fiscal. Já tinha surgido prova de cargo administrativo aqui no estado, prova para banco, mas eu pensei, não, por enquanto vou me dar a chance de continuar tentando para a área fiscal. Quando veio a prova da CGE, eu já estava bem cansada de estudar e o edital era muito parecido com o que eu já estava estudando há um tempo. Achei o salário ok para começar esse mundo de ser servidora, né? E pensei, bom, tem que fazer, é uma chance no meu estado, é uma chance boa. E eu não tô muito afim de sair do estado. Não sei se eu vou mudar de ideia, mas assim, vai ter prova no Rio de Janeiro, Bahia. Até no momento eu não tô afim de tentar. Então me arrisquei na CGE, estudei o que estava no edital e deu certo. Mas foi minha primeira prova que não foi direcionada para a área fiscal. E eu imaginei que depois de tanto tempo estudando para auditor, quando eu migrasse de área, talvez eu tivesse um pouquinho de facilidade. Com certeza. Gente, aí a pessoa falou que deu certo, mas assim, passou em primeiro lugar. Sim, deu certo. Aí deu certo, você fala assim, deve estar ali, né, entrando mais ou menos. Não, a pessoa encabeçou a lista ali, caramba, em primeirão. E no seu estado, né, que era o que você queria. E aí, calma, eu quero saber mais sobre o seu futuro, mas focando então nessa prova. Essa prova foi com quanto tempo de estudos que você tinha? Aí já estava quase 2 anos? A CGE foi com 2 anos. 2 anos. Então, Exatamente aí 2. com 2 anos você entrou lá dentro das vagas em primeiro lugar, né? Inovando, assim. Aí, Lu, então conta pra gente, assim, nesses 2 anos, como era a sua rotina de estudos? Assim, como você se organizava? Você conciliava com outras atividades? Como que é? Sempre que alguém me pergunta isso, eu falo que não foi linear. Quando eu comecei a estudar, eu estava no último ano da faculdade, então eu fazia iniciação científica e estava preparando meu TCC. Só que eu estudava no período noturno. Então eu acordava bem cedinho, 6 da manhã, estudava tudo na parte da manhã e depois no fim da tarde à noite fazia minhas coisas da faculdade. Nesse primeiro momento, nesses 8 meses, que foi até a prova da Cefaz, eu estudava de 4 a 7 horas líquidas. Meu máximo foram 7 horas, nunca passei disso. E eu usava o sábado e o domingo para fazer simulado. Nessa primeira fase, eu fazia simulado praticamente todo fim de semana. Depois disso, depois da prova da Cefaz, eu fiquei acho que umas 2 semanas sem estudar. Quando eu voltei a estudar, eu já tinha reduzido um pouco o ritmo. Aí a minha média, até o final, assim, foi 2 a 4 horas líquidas. Então E eu aí, você fazia. tinha se formado na faculdade? Isso, aí eu me formei e aí eu fiquei só estudando. Eu tentei trabalhar por uns 3 meses, assim, um trabalho convencional de 8 horas diárias, para Uhum. ver se eu ia me adaptar. Isso foi na reta final, assim, na metade do ano passado. Eu já estava meio cansada de só estudar, mas fiquei muito sobrecarregada, não deu certo. E assim, eu estagiei a faculdade toda, eu moro com os meus pais, aí tipo, fui juntando dinheiro, me preparei para conseguir só estudar por um tempo. Uhum. Não, legal. E aí você manteve, então, uma carga horária de 2 a 4 horas líquidas por dia. E Isso. final de semana, você continuou com simulados ou você parou com eles também? Eu evitava estudar fim de semana, já que eu tinha muito tempo durante a semana, né?
Se eu atrasasse algum conteúdo, eu estudava um pouquinho a mais no dia. E às vezes eu fazia simulado no sábado, mas depois desse primeiro ano de estudos, raramente eu usava o domingo para alguma coisa. Legal, Só para a prova. A prova a gente vai fazer o dia que for feriado, a gente vai lá e faz sem problemas, né? Sobre o método de estudos que você aplicava em si, assim, como que você gostava de organizar, dividir o seu tempo, como você se planejava, o tipo de material que você preferia usar, se era PDF, videoaula, questões, os mapas da Lulu também, como que eles entraram aí na sua rotina? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, eu falo que eu usei de tudo um pouco, mas o que eu mais usava era o PDF, com certeza, que a gente vai grifando, estuda no próprio ritmo. E eu usava muito os mapas da Lulu. Eu estudava pela estratégia, então eu usava todos os materiais que eles ofereciam, de resumo, bizu estratégico, passo estratégico. Eu raramente preparava algum material de revisão próprio. E eu conheci o mapa da Lulu porque eles ficavam na estratégia, né? E eu Sim. usava muito, era o que eu mais usava. Desde o início, assim. E aí, quando parou de ter, eu fiquei órfã de mapa. Mas aí eu assinei e consegui ter todos de novo e foi a melhor coisa. E foi Porque a aí nova geração, né? Você gostou da nova foi, geração? nossa, perfeita, muito prático. E eu Que vou marcando eles, fazendo anotação. O que eu acho incrível, assim, é que sempre que eu tinha alguma dúvida muito pontual em alguma questão, alguma pegadinha, eu abria o mapa mental e ele falava exatamente sobre isso. Eu ficava, gente, como pode? É muito específico. Não, assim, a pessoa que resolvia muitas questões, assim, para fazer. Tipo, sempre que eu ia selecionar o assunto, eu dava uma olhada nas questões, aí se eu via uma coisa aparecendo, eu colocava lá para já tentar ter. É lógico que não tem como ser perfeito, assim, mas eu dei o meu melhor, assim, na criação, para realmente colocar ali as pegadinhas que o Não, pessoal eu acho sensacional. E aí eu usava muito os mapas, resumo pronto, tudo que tinha de revisão eu usava de algum jeito. O que eu para não gostava muito perder o também. seu, né? Não gastava tempo com isso. O máximo que eu fazia era post-it, que eu ficava colando no quadro de cortiça, com decoreba. E assim, eu tinha um caderninho muito pequeno que anotava coisas muito específicas para ler no dia da prova, mas só isso, o resto eu usava material pronto. Eu gostava muito também de lei seca, né? Não tem como. A Constituição tá toda grifada. E videoaula, assim, muito raramente, quando eu tinha alguma dúvida específica, ou quando eu estava muito cansada de ler, aí eu precisava de um estudo um pouquinho mais passivo. Dar uma quebradinha, né? Eu também era assim, às vezes nem era cansaço de ler, às vezes era cansaço em geral, assim, às vezes eu chegava em casa do trabalho assim, tipo, nossa, eu não tô acreditando que eu ainda tenho que fazer, sei lá, mais 1 hora, mais 2 horas. Aí eu pegava assim, não, vai ser de videoaula. Eu abria uma videoaula, assim, de algum assunto que eu já tinha estudado e dava uma revisada, assim, uma aprofundada assistindo a videoaula, porque realmente, às vezes, quando a gente tá cansado, mas a gente também não quer dar o braço a torcer, né? Tipo, de chutar o balde, de falar, ah, não, chega. Não, vou ver um pouquinho aqui. A videoaula, querendo ou não, é mais agradável, né? Do que você ficar lá estudando, assim, super focado, grifando e tal, né? Um PDF. Então, realmente, não, bom demais. E deixa eu perguntar, você mencionou um tablet, você usava tablet, você imprimia as coisas, como que era? Eu usava tablet, nunca fui de imprimir material. No primeiro ano de estudos, eu usava o notebook normal, Uhum. e aí no segundo eu já mudei para o tablet, foi a melhor coisa que eu fiz. Não sei como, eu estudei sem o tablet antes. Assim, se a pessoa tem como, eu indico muito que faça isso, porque é muito prático. E com a caneta, né, para ir grifando e fazendo Sim. anotação. Não, eu acho também. Os meus primeiros 3 concursos, na época que eu era concurseira pré-mapas na Lua, eu não tinha o tablet. Então, eu estudei tudo no computador, né, no notebook, ou em papel, principalmente de legislação, assim, eu gostava de imprimir. Mas aí eu comprei o tablet para fazer a segunda geração dos mapas da Lua, né, com a caneta, e eu falei, nossa, que negócio bom, né? E aí, quando eu fui estudar para a prova da PF em 2021, eu testei justamente estudar tudo pelo tablet. Falei, vamos ver se vai rolar. Não vou usar caderno, não vou usar folha, não vou usar nada, vai ser só um tablet. Achei ótimo, achei super prático também, assim, de você levar para os lugares também, né? Assim, em vez de levar aquele tanto de coisa, não vai comigo assim. Realmente, assim, para quem tem condição, investir num tablet com a caneta, assim, já ajuda bastante mesmo, né? A caneta ajuda bem a você ter o estímulo motor também, de conseguir grifar, né? Enfim, eu achei bem bacana. E aí, deixa eu te perguntar, Lu, quando você foi fazer essa prova, você tinha alguma expectativa, tipo assim,
Você saiu de lá achando que você arrasou? Você saiu achando que foi mais ou menos? Ou você foi para lá achando que ia arrasar já? Como é que foi? Eu fui para ela sem nenhuma expectativa. E assim, nunca na vida imaginei que eu ia passar em primeiro lugar. Não achei que eu tinha arrasado na prova. Uma coisa, quando eu ia fazer algumas provas, você começa a querer se imaginar no cargo, né? Então, eu ia em uma cidade fazer prova, já ficava pesquisando aluguel, como era a vida lá, pesquisava sobre o cargo, sempre fazia isso. Pra ser, já eu nem me permiti fazer isso. Já estava cansada de pesquisar cargo, pesquisar cidade e não dar certo. E aí eu fui para essa prova assim, sem expectativa. Estudei muito, lógico. Assisti muita revisão de véspera antes, estava muito focada na prova. Mas eu nem me permiti pensar assim muito se ia dar certo, como ia ser. Cheguei, fiz minha prova, saí, levei dias para corrigir o gabarito, porque eu odeio corrigir gabarito. E assim, foi isso, sem nenhuma expectativa. Quando eu fui corrigindo e eu vi que estava com muita questão certa, eu fiquei pensando se eu tinha olhado certo, se eu estava no automático botando certo nas questões, porque não esperava mesmo. Aí quando você viu o primeiro lugar assim, o que você achou? Você falou, não. Assim, eu fiquei em choque. A primeira coisa, quando eu corrigi a prova e estava tudo muito certo, eu não tinha contado ainda e nem visto o olho na vaga. Eu só virei assim para os meus pais e falei, gente, eu acho que dessa vez vai dar certo. Tem muita questão certa aqui. Mas eu fiquei meio contida, né? Vamos esperar para ver. Uhum. Aí passou uns dias, cadastrei no olho na vaga. Tudo levando dias, né? Porque eu gosto de ter paciência. Nossa Senhora, você é um espírito elevado, assim, que eu não ia conseguir esperar para colocar a nota lá para ver. Nossa, eu odeio essas coisas. E aí? Aí botei no olho na vaga, eu tava em segundo. E eu pensei, bom, aqui é uma amostra muito pequena. Na vida real, eu devo estar em 15, por aí. E aí saiu o resultado da discursiva, que foi o que me colocou em primeiro. E eu pensei, gente, não acredito. Tipo assim, levou muito tempo para cair a ficha. Eu não sei se até agora já caiu a ficha. Gente, que legal. Me conta então dessa discursiva, assim, que te pôs para frente. Como que foi sua preparação para a discursiva? Porque quando a gente está estudando para a área fiscal, normalmente a gente não investe muito no início da preparação, né? Na prova discursiva. E como que você fez? Eu estudo a discursiva. Eu sempre falo para as pessoas não deixarem muito na mão do destino, né? Porque às Uhum. vezes a gente acha que dominando a matéria automaticamente vai escrever bem. Mas eu não concordo muito. Eu sempre fiz discursiva como simulado mesmo. Até quando era para prova de auditor fiscal, eu fazia aquelas discursivas que o estratégia tem, sabe? Treinava escrita mesmo, né? Coesão, coerência, argumentação. Então, assim, eu sabia que eu escrevia bem. Tipo, eu fiz aula de redação, treinei para isso. E o bom é que a redação veio em um tema que eu sou muito habituada, que era a ver com administração. Então, era um tema que eu estava familiarizada com um modelo de escrita que eu também já estava fazendo bem. Foi muito bom. Você chegou a mandar suas redações para alguma correção ou você mesmo que julgava assim, seu texto? Eu mandei 3 redações para correção, foi para uma professora particular. Legal. E aí E o aí eu feedback tinha, você achou que te ajudou? Tipo, corrigiu alguns erros? com certeza, é, ela era bem rígida, então eu sempre ficava, tipo assim, ficava numa média alta, mas eu sabia que talvez na vida real, numa prova de verdade, talvez a correção fosse um pouco menos rígida. Então eu Treino é tentava difícil, sempre, jogo fácil, né? exatamente, eu tentava ficar sempre bem nas aulas para na prova ser melhor ainda. Então a redação valia 60. Geralmente nas minhas correções das aulas eu ficava com 51 pontos. E aí na prova eu fiquei com 59,7. Nossa Quase Senhora, fechei. que isso? Mas fez muita diferença ter Fez aula. muita diferença. Como assim? Não, e isso que você está falando, é um assunto que eu domino e tal. Isso não é desculpa, porque, né, é para o cargo de administração. Seus concorrentes também são habituados com a administração, entendeu? Não é nada disso. Você mandou muito bem. Caramba, que legal. Gente, Obrigada. que chique.
Ô, Lu, me conta, você falou que foi nomeada. Como é que foi isso? Chamou assim de repente? Quanto tempo levou a nomeação? A prova foi em janeiro, a nomeação foi em maio, né? Esse mês Uhum. agora. Então, 4 meses. Quatro Ai, meses. que legal. E aí, você tá animado para começar já a trabalhar? Ah, tô muito. É a primeira vez, né, que eu fui nomeada, então tô com muita expectativa. Já tô me preparando aqui. Me conta, você vai continuar aí focada na área fiscal? Você vai aposentar a caneta? Como é que tá as suas expectativas? Eu também não tenho muita certeza de como vai ser agora. Pretendo continuar estudando, só que eu não pretendo sair do meu estado por enquanto. Então eu vou esperar um pouco, vou me adaptar, chegar nesse cargo com calma. Por, tipo assim, no momento, não estou estudando, quero Uhum. me adaptar, viver esse momento, né? Curtir esse momento, né? Pelo amor de Deus. Aham. Tava bem cansada de estudar já. E para ter auditor fiscal estadual aqui, só daqui a uns 10 anos. Nossa Senhora. Eu É, não sei quando vai ter na minha cidade para auditor municipal, mas por enquanto eu vou esperar pelo menos surgirem os murmurinhos de um novo concurso. gente, que legal, caramba. Espero que você goste muito do seu cargo, que você, né, arrase lá também. Tenho certeza de que vai ser muito legal. Qual que é a sua cidade? É Vitória, Espírito Santo. Ai, conheço um tanto de gente aí. Minha irmã morou aí por um tempo. Minha irmã também é concursada, né? Ela é analista do TRT. E aí ela passou primeiro aí e conseguiu a permuta. Agora ela tá aqui em Belo Horizonte de novo. E nossa, aí é lindo demais. O que é isso? Essa ponte assim que vai, né, Vila Velha. Ela trabalhava em Vitória e morava em Vila Velha. Então, eu fiquei com ela uma semana uma vez, na época eu era concurseira também. Aí eu ia com ela para o tribunal, ficava na biblioteca lá do tribunal estudando enquanto ela trabalhava e voltava. Eu falava, nossa, meu sonho é morar num lugar assim. É muito lindo, né? Mar, assim. Ai, gente. Nossa, essa cidade é perfeita. E minha vida é toda aqui, minha família, meus amigos. Por isso que é difícil querer sair. Aqui é muito bom. Pois é. E eu acho que é muito legal isso, essa certeza que você tem, né? De tipo, eu não quero sair, então vou procurar as oportunidades aqui. Porque às vezes a pessoa não quer sair, mas ao mesmo tempo ela não quer abrir mão das possibilidades que surgem, né? As oportunidades que surgem. E aí ela acaba indo para um estado que ela não quer morar, né? Longe da família e dos amigos, aí faz a prova, aí não passa, fica frustrado que passou, ou passa e fica frustrado que passou também, porque vai ter que mudar e não quer, enfim. Então, eu acho que é muito legal fazer essa avaliação e entender, olha, eu quero morar aqui, então as oportunidades que surgirem aqui, aí eu vou fazer. E pronto, né? E muito feliz que você tenha conseguido esse cargo aí também, né? Onde você queria, como você queria, que legal. Parabéns, Lu. Obrigada. Eu acho que essa escolha tem que ser muito pé no chão mesmo. Eu já pensei várias vezes, vai ter Cefaz Minas Gerais, vou me inscrever. Vai ter Cefaz sei lá onde, vou me inscrever. Eu parava para pensar, tem dois cenários. Ou eu não passo e fico frustrada à toa, depois de gastar um dinheirão para viajar, ou eu passo e depois vou ficar dividida, sem saber se eu vou querer ir ou não. Vou ter gastado energia à toa com isso. Então, acho que é bom ter em mente muito claro se você quer se mudar ou não e planejar sua trajetória de provas sabendo disso. Exatamente. Ô, Lu, deixa uma mensagem para os concurseiros que estão aí travando essa batalha nesse momento, que estão na jornada, às vezes precisando de um conselho, de um empurrãozinho. Eu já falei isso outras vezes, mas eu acho muito difícil dar um conselho para alguém. De repente, do dia para a noite, eu tô aqui dando conselhos, eu sempre ficava procurando conselhos, mas, assim, o que eu falo para os meus amigos, para quem me pergunta, é que tem que ter paciência nessa trajetória. Não tem caminho fácil, não tem, sabe? Não tem outro jeito, é só estudar. A única coisa que a gente controla são os estudos, a qualidade de vida. Meu erro no início foi ser muito intensa e querer demais que a aprovação chegasse logo. E assim, a gente não controla, sabe? Tudo vai demorar. Para a prova que você quer ser autorizada, vai demorar. O trâmite entre a prova e o edital, tudo demora. Então, assim, tem que ter paciência. Nessa trajetória, eu dei muita atenção para minha saúde mental. Tive que fazer terapia por um período. E assim, se você tem como, se você precisa, vá atrás disso. Porque o emocional fica muito abalado. Fiz muita atividade física. Nos primeiros meses eu parei de fazer atividade física, porque eu só queria estudar, estudar, estudar. E foi péssimo. Não recomendo a ninguém. Então, assim, se distraia, se ocupe, tenha hobbies, saia com seus amigos.
para você curtir o processo, porque é um processo longo, vai demorar. É um projeto, né? Mas quando der certo, vai ser muito recompensador e você nem vai lembrar tanto assim do tanto que você passou por momentos difíceis. Ai, que linda! Muito obrigada, viu, Lu, pela disponibilidade. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história. Tenho certeza que, assim como você foi inspirada por várias entrevistas, a sua também vai inspirar muita gente que está passando por isso também. Muito obrigada, tá? E, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui no vídeo também. Inscreva-se no canal para acompanhar as próximas entrevistas e os próximos vídeos também, tá bom? Eu vejo vocês lá. Tchau, tchau! Tchau, obrigada pelo convite.